Bom dia, hoje dia 19 de dezembro e estamos aqui avançando nas nossas reflexões dentro dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos fazer uma reflexão da visão geral das cartas paulinas que finalizamos ontem. E essas cartas de Paulo, elas, revelam a sua paixão por Cristo. E como o nosso versículo do dia, vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Glória a Deus! E aqui, Paulo nessas cartas, ele nos revela o seu zelo pela igreja e a sua convicção de que o evangelho transforma todas as dimensões da vida. Elas podem ser entendidas como pastorais, missionárias e teológicas, formando um conjunto que moldou a fé cristã. A seguir, vamos ver uma visão simples, porém profunda, de cada carta e do seu foco espiritual. Nós vimos até aqui uma a uma e hoje vamos fazer um apanhado geral de todas elas. Vamos lá? Em Romanos, vemos o evangelho completo. Em Romanos, nós temos como um tema principal a justiça de Deus revelada em Cristo. A ênfase é no pecado, na justificação, na vida do Espírito. E como reflexão, temos que o evangelho, ele não melhora pessoas ruins, ele traz vida aos mortos. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, vemos a igreja e o caráter de Cristo. Como tema principal, nós temos problemas na igreja e a maturidade espiritual. A ênfase é na unidade, nos dons, no amor e na santidade. E como reflexão, temos que os dons espirituais sem o amor se tornam um ruído vazio. Em 2 Coríntios, vemos a força na fraqueza. O tema principal é a defesa do ministério apostólico. A ênfase é a consolação, a fraqueza, a glória de Cristo. E como reflexão, Deus não usa a nossa força. Ele usa a nossa dependência a Ele. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, Glória a Deus. Em Gálatas, vemos a liberdade do Evangelho. Como tema principal, a justificação pela fé, não pela lei. A ênfase, a graça, a filiação, a vida pelo Espírito. E como reflexão, a graça nos liberta da culpa e do esforço vazio. Efésios, a igreja, o corpo, a noiva de Cristo. Como tema, temos a identidade em Cristo e unidade do corpo. A ênfase na eleição, na armadura espiritual, na vida prática. E como reflexão, em Cristo recebemos tudo antes de fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Em Filipenses, vemos a alegria que não depende das circunstâncias. Como tema principal, a alegria, a humildade e a perseverança. A ênfase, Cristo como maior ganho, viver para Ele. E como reflexão, a verdadeira alegria nasce de um coração centrado em Cristo. Já em Colossenses, vemos a supremacia de Cristo. Como tema principal, Cristo é suficiente e supremo. ênfase, como falsos ensinos, a vida nova em Cristo. E como reflexão, Cristo não é parte da vida, Ele é a vida, Ele é tudo. Temos que colocá-lo realmente no seu lugar, que Ele é tudo na nossa vida.
Em 1 Tessalonicenses, vemos a esperança e a firmeza até a volta de Cristo. Tema: encorajamento na fé. A ênfase é a perseverança, a santidade, a esperança escatológica. E como reflexão, nós temos a volta de Cristo, que nos chama a uma vida de santidade e vigilância. Não sabemos a hora que Cristo vai voltar. Precisamos estar preparados. Glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses, vemos a fé em meio às perseguições. Como tema, temos as correções sobre a segunda vinda. A ênfase é na firmeza, no trabalho, no discernimento. E como reflexão, o Evangelho nos mantém firmes em tempos difíceis. Quando estamos firmados na palavra, pode ter certeza que somos guiados, nós permanecemos firmes, nós permanecemos fiéis, porque conhecemos a palavra, sabemos aonde estamos firmados. Glória a Deus. E aí nós entramos nas cartas, 1 Timóteo. Nós vemos a ordem na casa de Deus. Como tema principal, nós temos a liderança saudável na igreja. E a ênfase na sã doutrina, no caráter e na oração. E como reflexão, nós temos um ministério que ele não é uma posição, ele é um caráter moldado por Cristo. Em 2 Timóteo, a última carta em que Paulo escreveu, Como tema, nós temos a perseverança final do ministério. A ênfase, combater o bom combate, guardar a fé. E como reflexão, nós temos, que quando tudo falha, a palavra, ela permanece. A palavra é fiel e glória a Deus. E aí nós entramos, nos finaizinhos, Tito. Nós vemos uma igreja saudável em meio a uma cultura difícil. Nós temos como tema a liderança, as boas obras, a graça educadora e a ênfase na sobriedade, na bondade, no testemunho. E como reflexão, a graça não só salva, ela transforma o cotidiano. E finalizando, Filemon, o evangelho que reconcilia. Nós temos como tema o perdão e a reconciliação, a ênfase, a comunhão, a dignidade, o amor. E a reflexão, o evangelho derruba muros e cura relacionamentos. Amém por tudo isso, São cartas poderosíssimas. São verdadeiros guias, manuais para a gente seguir, para a gente estar firme e que a gente possa estar cada dia mais firmado na palavra de Deus. Todas essas cartas são ensinos. Elas eram direcionadas para aquela época, para as regiões específicas, mas quando a gente lê, a gente vê que ela é clara, ela é viva, ela é para nós, ela é atual e nós precisamos tomar posse, nós precisamos realmente andar por ela, estar firmes para que a gente possa crescer cada dia mais. E glória a Deus, que a gente possa realmente se manter, nesta caminhada cristã, que a gente possa realmente se manter firme dentro da palavra. E como reflexão final aqui, nós temos que essas cartas paulinas, elas nos revelam que Cristo é o centro da fé. O Espírito é o poder da vida cristã. E a igreja é a expressão visível do evangelho no mundo. A grande pergunta que elas deixam em nós é: a minha vida, o meu caráter, o meu serviço refletem a beleza do evangelho que Paulo pregou? Glória a Deus. Que essa pergunta cale, em nosso coração. Que ela
comece a trabalhar dentro de nós, para que realmente a gente possa refletir a beleza deste evangelho nas nossas vidas, porque as nossas atitudes, nós somos cartas vivas, falamos sempre isso por aqui, né? E nós precisamos realmente levar este evangelho como? Não só com palavras, mas principalmente com atitudes, né? Com a bondade, com a misericórdia, com o amor. E é aí que a gente vai refletir. É aí que os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, é aí que as pessoas vão vendo que somos diferenciados, que somos realmente filhos e filhas de Deus. E é assim, né, que nós vamos crescendo e vamos levando a palavra aos 4 cantos do mundo. Porque por onde a gente passar, a gente não precisa sair pregando. A gente não precisa sair, né, anunciando a palavra, eu tô no mercado, eu tô no... Não, mas são os nossos comportamentos, as nossas atitudes que nos diferenciam. E aí as pessoas vão se chegar. E aí sim, né, quando a pessoa se chega, se Jesus te ama, aí você tem a porta aberta aí para realmente levar uma palavra, né? E que Deus possa estar conosco em todos os momentos. E para finalizar, a oração final. Deus Pai, amado e glorioso, graças te damos, Pai, por todos os seus ensinos. Graças te damos, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que essas cartas, Pai, possam ser gravadas em nosso coração, que possamos andar pela Tua palavra, que possamos dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Oh Pai, nos ajude realmente a andar por tudo o que o Senhor nos ensina. Nos ajude, Pai, a deixar os nossos achismos de lado. Nos ajude, Pai, a nos realmente mergulhar no mais profundo, Pai, e poder viver plenamente pela Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. E eu te espero amanhã para o nosso próximo devocional.